Beleza, pessoal. Então, boa noite a todo mundo. A gente está então no episódio final aí de Computec, aonde a gente vai aparar arestas. Então, hoje eu quero passar um último conteúdo para vocês e eu quero aparar alguns conceitos que são super, hiper importantes em computação. E eles estão associados a como eu consigo me localizar dentro de um manual. Existe uma regrinha, tá bom, em computação. E, na verdade, qualquer coisa de computação não se trata apenas de, de programação, não. Tá? E eu aprendi isso daí quando eu fiz as minhas disciplinas em computação científica durante meu doutorado. Eu vou colocar no chat, tá, para que não fique explícito, mas o que me ensinaram na época é que tudo aquilo que é ministrado ou pelo menos tudo aquilo que você quer aprender em qualquer coisa de computação, você tem que seguir uma regra RTFM. E eu gostaria de saber o que vocês entendem por essa regrinha RTFM. Pode botar no chat. Eu vou ajudar vocês. O R é read. O T é D. O F é o F. Não sei se vocês pegaram a mensagem, mas tudo em computação é RTFM. Tá? É manual, é leitura da documentação das bibliotecas, das funções. Então, o que eu quero passar para vocês hoje tem muito a ver com isso. Eu quero apresentar a vocês os conceitos avançados das bibliotecas, dos módulos do SciPy, para resolver qualquer problema. Então, eu gostaria hoje, primeiro, de passear um pouquinho em cima dos módulos do SciPy. E para isso, gostaria que vocês acompanhassem no computador de vocês. Eu vou trazer para cá uma tabulação e vou fazer uma busca. Bom, eu vou botar aqui SciPy e só isso. Gente, pode ser para hoje, por favor? Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Sim, não, talvez. Hum. Bem, então eu vou entrar aqui no site do scipy.org. Deixa eu ver se eu consigo mexer lá no roteador, tá? Bem, tomara que tenha melhorado meu sinal. O único lance é que vocês vão ouvir patinhas de cachorro indo de um lado para o outro.
Mas esse daqui, então, é o site do SciPy. Tá? E aqui você tem, como vocês instalaram o Anaconda, vocês já devem ter o SciPy instalado. Mas você tem aqui, por exemplo, Getting Started, você tem documentação. Se você encontrar um erro, você ainda pode mostrar para eles que existe um erro, né? E eu gostaria de entrar aqui em específico. Olha só, ele ainda tem alguns links, né? Você tem o NumPy, então se você quiser aprender um pouquinho sobre o NumPy, você pode acessar por aqui. Você tem a biblioteca do SciPy, o próprio Matplotlib. Se você quer aprender mais sobre as capacidades dele, recomendo que acesse aqui, tá? O IPython, vocês conheceram o Spider, não é verdade? Então, o Spider é uma interface de desenvolvimento. O IPython tem uma inserção dentro do próprio Spider. Então, a telinha de interação num comando de linha é pelo IPython. Tá? Então, é uma forma de interagir com o Python diretamente. E aqui eu tenho também o SymPy. Essa biblioteca aqui é bastante interessante. Eu vou explicar rapidinho para vocês o que ela significa. E ela também está dentro do Anaconda. Sabe quando você está querendo calcular uma integral, por exemplo? Uma integral. Você tem duas opções. Você pode fazer um cálculo numérico, ou seja, você tem uma integral definida, com os limites definidos, e você faz uma integral usando métodos numéricos. Quem que faz isso? O SciPy faz para você. Mas e se eu quisesse o desenvolvimento analítico para saber a expressão dessa integral? Ou seja, super, hiper interessante para quem faz cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 e alguma coisa de cálculo 4. É a matemática simbólica. É saber o quanto vai dar derivada de qualquer função. E isso quem faz é o SymPy. Então, é um outro estilo de matemática, mas que é bastante interessante quando você quer obter uma expressão, ao invés de ter o número final da solução. Então, minha recomendação, vale a pena passear por aqui. E tem o Pandas. O Pandas é um cara muito mais aplicado para estrutura de dados. Ou seja, se eu tenho muitos dados para trabalhar, o Pandas é o cara indicado para você. Mas desses todos aqui, eu estou mais preocupado agora com o SciPy, e é nele que eu vou clicar. Beleza. Aqui, olha, ele está falando o que, que é o SciPy. O SciPy é maneiro, é isso que ele estava dizendo aqui, que é super legal, que tem tutoriais, que tem uma documentação, e a gente vai fazer um RTFM agora. Então, eu vou chegar e vou clicar agora aqui na documentação. Na documentação, ele se mistura um pouquinho com o NumPy, porque, bem ou mal, o SciPy ele veio bem derivado do NumPy. Então, primeiro veio o NumPy, o pessoal conseguiu mexer com os arrays, e baseado nisso, pensaram o seguinte: pô, vamos desenvolver mais uma coisa agora com métodos numéricos, usando o NumPy? E aí veio o SciPy. Então, eu vou pegar aqui, olha, e vou clicar no guia de referência, aqui embaixo, tá bom? Então, eu vou pegar esse aqui do HTML, não vou pegar o PDF não, tá? Porque eu quero passear melhor. Então, vou vir aqui no guia de referência do SciPy. E agora eu mostro para vocês a visão geral do que tem dentro do SciPy. E olha que vocês vão ter aqui a disciplina inteira de métodos numéricos e mais alguma coisa. Então, você tem a introdução, funções básicas que existem dentro do SciPy, funções especiais, como, por exemplo, função de Bessel, é uma das que eu lembro, métodos numéricos de integração.
métodos numéricos de otimização, de interpolação, transformadas de Fourier, álgebra linear, solução de sistemas lineares, tudo isso eu tenho aqui. Sistemas esparsos, estatísticas, cálculos de estatística ele faz aqui também. Processamento de imagem, isso é interessante. Ele tem também entrada e saída em arquivo. Isso daqui é uma visão geral com tutorial. Tá bom? Então aqui, não sei usar, como é que eu uso? Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Quero aprender aqui, eu vou numa coisa basiquinha. Eu vou abrir aqui, olha, funções básicas. Então, nas funções básicas, eu tenho aqui a explicação e alguns tutoriais. Tá? Então, aqui primeiro ele mostra até como ele usa o NumPy, como ele importa determinadas funções dos módulos do SciPy. A gente já aprendeu a fazer isso. E aqui ele está colocando algumas coisas de indexação, exemplozinhos. Deixa eu dar uma olhada mais rápido, porque eu acho que aqui ele está fazendo tudo baseado no NumPy. Deixa eu ver. Deixa eu pegar então outro lugar. Deixa eu fechar isso aqui. Funções especiais do SciPy. Isso. Funções especiais são pacotes que têm algumas funções especiais. E aqui, olha, ele botou exatamente o que eu tinha comentado. Funções de Bessel. E aí aqui, ele tem um exemplo. Ele sempre nos tutoriais vai mostrar, olha, do SciPy eu estou importando. Aí você acabou de descobrir, puxa, se eu estou querendo trabalhar com funções de Bessel, esse cara daqui, o Special, é o que eu vou querer. E aí você consegue ver como ele está trabalhando em cima da própria biblioteca, do próprio módulo. E aí ele tem lá o uso, não vou entrar nos detalhes, e aí ele tem depois aqui o uso do Matplotlib para mostrar um gráficozinho de uma função de Bessel simples. Então, bem ou mal, eu estou passando super hiper rápido, lógico que fica um pouco difícil de acompanhar, mas o meu ponto é que vocês consigam se identificar dentro da documentação do SciPy. Então, o tutorial, o cara vai te mostrar vários exemplozinhos. Tem uma coisinha legal, deixa eu ver aqui, olha. Tá vendo que tem essas coisinhas aqui chatas? Tá? Esses sinaizinhos aqui de maior? Aí, se eu selecionar aqui, vai ficar feio, não fica tão legal. Tá vendo esse sinalzinho aqui? Se eu clico, ele tira. Aí eu consigo fazer um Ctrl+C, Ctrl+V muito melhor. Aí eu posso testar, inclusive, os códigozinhos que estão aqui, sempre usando Ctrl+C, Ctrl+V direto e clicando aqui nesses trequinhos aqui. Tá? Então, é uma forma legal de passear dentro da própria documentação. Depois, se vocês quiserem testar, é só dar um Ctrl+C nesse cara daqui, o código inteiro, que vocês vão ter esse gráficozinho bonito aí, sendo mostrado. Não vou fazer isso porque esse não é o meu objetivo. Eu quero mostrar outra coisa para vocês. A referência completa, e aqui sim é RTFM, tá? Vou lembrar, hein? Aqui em cima são vários tutoriaizinhos, como eu uso, como eu faço, e aqui embaixo como como é a documentação, e já já vocês vão entender melhor, quando a gente entrar nos exemplos, como isso daqui vai funcionar, como é o detalhe da programação, quais são os tipos de variáveis que ele espera que eu use. Então, isso tudo vai entrar aqui. Pergunto, até aqui vocês têm alguma dúvida? Algum mistério? Grandes complicações? Harry Potter? Magia negra? Feitiçaria? Estou esperando alguma interação ali no chat. Tudo tranks? Tranks. Tá, beleza. Tá bom. Então, a gente se entendeu com a localização, como eu consigo chegar, e olha que foi importante esse caminho todo que eu fiz, hein? Não lembra? Lembra que esse vídeo depois vai lá
para o YouTube e aí vocês vão acompanhar, tá? Mas esse daqui é o local aonde mexendo com o SciPy vocês vão querer olhar o tempo todo. Ok. Dito isso, para eu conseguir mostrar um pouquinho melhor para vocês o funcionamento da interação entre o help, a documentação e a aplicação geral, eu gostaria muito de trabalhar com um tópico. É o último tópico, pelo que eu lembro, é... já comento aí, cara. Uma coisa que eu vou querer trabalhar são os últimos códigos que a gente tem no meu repositório lá do GitHub. Pelo que eu lembro, o último código está associado a alguns métodos numéricos com SciPy. Vocês podem confirmar isso para mim? Sim, não, talvez? Sim, Beleza, obrigado. Foi um sim bem forte esse. Tá, mas obrigado, era isso mesmo. Então, vou fazer o seguinte, gente. Eu vou querer trabalhar com esses códigos. Eu vou puxar, então, o meu Spider para cá agora. Lembra que eu falei do IPython lá no início? Até agora eu não falei, mas olha só, a gente está usando o IPython sempre. Sempre, sempre, sempre. Tá aqui ele. Então, essa metodologia de interação dentro do próprio Spider já faz uso do IPython. Então, deixa eu ver se fica bonitinho, ficou legal. Então, acho que eu não me organizei aqui. Deixa eu puxar o meu gerenciador de arquivos e puxar aqui o meu SciPy. Beleza. Aí eu estou aqui, olha, então com os meus arquivos. E o que eu tenho aqui são metodologias de otimização. A menos, assim, todo mundo se encaixa nesse âmbito aqui, tá? Mas existe a classificação de métodos que é baseada em otimização na busca de uma determinada raiz, que é justamente aquilo que eu comentei com vocês na nossa conversa passada. São os métodos de busca, pode ser uma busca direta utilizando o método da abscessão, é um deles, usando duas estimativas iniciais, e existem metodologias que utilizam uma estimativa inicial. Caraca, professor, não fiz métodos numéricos. Tudo bem. O que eu quero que vocês entendam aqui a gente vai utilizar uma metodologia para obter o zero, obter a raiz daquela função. Foi? Então, eu vou pegar aqui, olha, o root finding, tá? É o primeiro carinha que está aqui, beleza? E desse pessoal aqui, o que eu fiz, né? Eu chamei o NumPy eu chamei só e somente só porque eu quero encontrar a raiz da função x mais 2 cosseno de x, só por isso. Então eu quero saber o ponto em que ela é igual a zero. E eu vou utilizar na classificação Optimize, dentro do SciPy, eu vou utilizar essa funçãozinha root aqui. Professor, mas por que você sabe, como você sabe que precisa utilizar o root? E aqui que vem a jogada. Primeira coisa que a gente tem que entender, e aí vale o passeio, né? Dentro do SciPy, é começar a se entender. Olha, eu vou pegar aqui e vou olhar, tá? Olha só o que está escrito. Eu vou aumentar, eu acho que eu não aumentei, talvez vocês não tenham visto direito. Mas olha só
como o SciPy se organizou. Clustering Package, não, eu quero raízes. Constante, não, eu quero raízes. Integração, quero raízes. Não é álgebra linear. E aí, quando eu bato aqui em otimização, eu vejo que tem o seguinte: busca de raízes. Ou seja, o SciPy, ele colocou dentro do mesmo barco Optimize a busca de raízes também. Então, o que eu vou fazer? Clicar para que eu consiga saber quais são as formas que eu posso utilizar para obter as raízes de uma função. E aí eu vejo o seguinte, olha, note que quando você começa a fazer um RTFM, eu faço assim, eu passo o olho com cuidado para me identificar. E a primeira coisa que eu estou vendo é que o primeiro tópico da documentação é otimização. Pode ser que seja interessante, mas não é bem o meu foco aqui. Então, vou correr, tá? Então, vou pegar aqui e olha, tem umas paradas maneiras aqui. Pô, legal, minimização, show de bola, mas não é o que eu quero. Pô, legal, legal, otimização global, pô, maneiro, mas não é o que eu quero. Até que eu chego no root finding. E no root finding, eu tenho todas essas funções aqui, tá? Essas funções, elas são utilizadas para obter, sim, raízes, tá bom? E todas elas são específicas para um determinado método. Vou dar um exemplo para vocês. Método de Brent é uma... Assim, vocês não vão encontrar aqui os métodos usuais que a gente vê lá em métodos numéricos da graduação. Aqui é método bombado, tá? É método sinistro. Então, o Brent é o quê? É o método da absceção bombado, tá? Um método da absceção aprimorado, assim, sinistro. Então, ele é um método, como eu expliquei na nossa conversa passada, que precisa de duas estimativas iniciais. E aqui, olha, logo de cara, ele está colocando, ó, eu preciso de dois argumentos obrigatórios. Tudo que está entre colchetes aqui, olha, esse pessoal todo aqui, são argumentos opcionais. Ou seja, em algumas situações pode ser que o que ele define como padrão talvez não seja o ideal para você. Aí você pode mexer. Já já vamos conversar sobre isso. Mas ele precisa de duas estimativas iniciais. Beleza. Então esse daqui é um método bombado aí de absceção bombado. Aqui tem o método da absceção puro. Tem o método de Newton, para quem já viu o método de Newton-Raphson. E aqui ele incorpora também o método da secante, e tem um outro método também, mais sinistro ainda. Tem esse método de Thomas aqui que eu não lembro exatamente o que ele é, mas é um de domínio fechado, porque ele tem duas estimativas iniciais. E apertei, droga, não era para ter apertado, desculpe, volta. E aí ele vai botando aqui, o que eu faço quando leio um manual desse? Cara, eu vou lendo, vejo aqui, olha, ele tem umas explicações, ele fala, pô, olha, os métodos Brechting, eles têm aí um aumento de 50% na avaliação, de acurácia para cada avaliação de função. Pô, legal. São detalhezinhos sobre a metodologia que pode ser que te interessem. E tem aqui uma metodologia que é super, hiper geral, que é a que eu utilizei agora, que é encontrar uma raiz para uma metodologia, perdão, para uma função que possa ter, na verdade, possa ter várias funções. Uma solução onde, se eu quiser fazer o cálculo de N funções ao mesmo tempo, ele pode fazer isso para mim. Então, ele vai achar N raízes ao mesmo tempo. Tá? Então, aqui, confesso a vocês, eu estou usando um canhão para matar uma mosquinha. Mas eu estou usando mesmo, por quê? Porque esse cara daqui é legal. É legal para mostrar para vocês a funcionalidade. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, olha, eu vou clicar então nesse cara e estou mostrando para vocês o funcionamento da função.
Olha, o que ele está me dizendo então é, dentro do SciPy Optimize, vou voltar para o código, tá bom? No nosso código, olha só, from SciPy Optimize, eu vou querer importar uma determinada função. Pô, olha, eu estou dentro do SciPy Optimize. Então, ele vai, sim, conseguir ter acesso à root. O que mais que eu tenho aqui? Então, eu tenho uma função, que eu preciso dar de entrada, e eu preciso de uma estimativa inicial. Professor, mas como você sabe que fun é uma função e x0 é uma estimativa inicial? Porque está escrito aqui embaixo. Todos os argumentos da função, todos esses argumentos aqui, eles vão estar definidos no help. Tudo está explicadinho aqui embaixo. Tudo em SciPy vai estar assim. Então eu vou saber o que ele está pedindo. Olha, aqui ó, ele está me dizendo fun é uma função aonde ele vai querer procurar a raiz. x0 é uma estimativa inicial. Posso ter argumentos? Já vamos conversar sobre isso. Posso especificar a metodologia. E olha só o que acontece. Você está vendo aqui, olha, fun é uma função, x0 é uma estimativa inicial, argumento, tudo que tem daqui para cá, vocês vão perceber que sempre vai estar escrito que são argumentos opcionais. Ou seja, eles não são obrigatórios. Posso colocar, tá? Posso definir, e isso em alguns casos vai ser super, hiper importante. Casos aonde o Python, se eu não coloco nenhuma opção, o que o Python vai fazer? Ele vai usar o padrão dele, ele vai chegar aí, meu irmão, tu toca aí com o que eu tenho. E pode ser que funcione, mas pode ser que não. Existem, na boa parte dos casos, funciona. Tá? O Python é legalzinho nisso. O que ele vai fazer? Ele vai escolher um método padrão, desses que estão apresentados aqui. Esses aqui são métodos sinistrinhos, tá? São métodos bem maneiros. Quer saber mais sobre o método? Tem aqui, olha, tudo tem link, tudo tem documentação. Então vocês podem saber o que esses métodos fazem. Só que alguns desses métodos podem exigir outros argumentos opcionais. Por exemplo, métodos que exigem cálculo de jacobiano. Aí você vai ter que colocar aqui. Todos eles vão explicar o que isso daí as opções que vão ser obrigatórias. E ele explica também como ele apresenta o resultado dele. E ele está dizendo para você que ele utiliza um tal de Optimize Result. É uma variável que ele cria aqui, tá? Mas toda solução vai estar dentro dessa variável do tipo que ele criou, Optimize Result. O que é isso, né? Pois bem, é legal porque ele te dá todas as opções. Então eu vou pegar e vou abrir mais uma abinha para eu saber quem é esse cara e como é que eu vou conseguir utilizar. Vou guardar um pouco, tá? Vou esperar um pouquinho, mas já vou olhar para ele. E aqui ele tem explicações teóricas sobre a metodologia, o método, cada um dos métodos, o que ele usa. Ó, aqui ele está me explicando como, lá em cima vocês devem ter visto que o método é um parâmetro na função, né? É um parâmetro opcional. Por padrão, ele vai usar esse tal aqui de híbrido, tá? Que eu não sei exatamente o que é. Mas aí, olha, mas ele está explicando. O híbrido é uma modificação do método híbrido de Powell. Também não me disse muito, tá? Mas ele me dá a referência. E aí você pode buscar na referência. E aí você vai saber o que esse cara vai te informar, né? Então ele tem aqui as referências e olha que legal. Ele tem um tutorialzinho. Então, caramba, quero mexer, quero me entender com a metodologia. Olha,
desmarca essas paradinhas aqui, copia, cola, e você pode testar a metodologia para ver se ela funciona. Mas não é isso que eu vou fazer agora, não. Agora eu vou pegar e vou voltar para o código. Tá? Então, voltando para o código, aqui no Spider, olha só o que eu fiz. Aqui eu defini a função que eu vou querer resolver, eu chamei ela de func1 e coloquei ela aqui. Tá? Lembrando que eu quero x mais 2 cosseno de x, e eu quero saber a raiz, portanto, esse cara daí eu quero a função igual a zero. E eu botei ela aqui, sem mistérios até aqui. E aí eu vou pegar, vou criar uma variávelzinha que eu vou chamar de 0.3, é a minha estimativa inicial, e vou utilizar aqui, olha, solução, eu vou usar a função root e vou usar os dois parâmetros que são obrigatórios para esse bicho aqui funcionar. Um é a função, o outro é a estimativa inicial. Nível de dificuldade. Cara, Trunks, estamos no jardim de infância de SciPy. Só que eu li ali, naquela documentação, que todo resultado vai ser colocado em uma variável diferente. Uma variável que ele chamou, acho que de Optimize Results, não é isso? E eu não aprendi ainda sobre ela. Então, para eu conseguir aprender melhor, me entender com ela, eu vou voltar para a documentação. Então, vou chegar aqui, pá, e vou olhar agora o que esse cara daqui significa. E aí ele está me dizendo, olha, o Optimize Result é uma variável, tá? Que no meu código, vou voltar ao meu código, eu chamei de só um, tá? Porque bem, o resultado vai ser um Optimize Result. Ele está dizendo o seguinte, que dentro desse Optimize Result, ele vai ser ele vai ter alguns atributos, tá? Esses atributos é o quê? X, que ele está dizendo que é a solução. Como isso daqui é um método de obtenção de raízes, e ele está usando esse Optimize Result tanto para métodos de otimização quanto para busca de raízes mesmo, ele botou aqui generalizado a solução da otimização, mas também seria a solução da busca da raiz. Se o método deu certo ou não, ele está chamando de sucesso. Se ele teve a terminação da metodologia, né? Se deu algum problema, qual foi a causa? Função. Isso daqui é o valor da tua raiz final. Para quem fez métodos, eu gostaria muito que o valor da função tendesse a zero. O número de iterações que ele utilizou, ou seja, eu consigo ter informação numérica. Isso daqui é importante para quê? Cara, deu errado. Putz, deu errado. Deu errado? O que está acontecendo? Será que ele atingiu o número máximo de iterações? Será que ele divergiu? Será que eu vou explorar os parâmetros numéricos para que eu consiga me entender com o que está acontecendo? Então, assim, eu vou conseguir trabalhar dentro do problema. Beleza. Aqui embaixo ele está apresentando alguns métodos que tem dentro desse cara, mas o mais importante eu achei, que é o atributo x e o outro é o atributo função. Note que, qual é o tipo de variável? É uma variável ND-array. Não sei se vocês lembram, espero que sim, mas uma variável ND-array é um array de NumPy. Esse cara daqui também é um array de NumPy. E é por isso que acredito que agora sim vocês vão entender. Olha como eu fiz. Olha como eu fiz aqui. Todas aqueles atributos, eles estão dentro de só um. Bom,
função, se tiver cálculo jacobiano está aqui dentro, calcular se teve sucesso, se não teve sucesso, está tudo aqui dentro. E eu quero acessar aqui a solução. Então eu fiz o seguinte, ponto x, por quê? Porque no meu help está me dizendo, olha, a solução está dentro desse ponto x aqui, desse atributo x, mas é um array. Se é um array, eu preciso utilizar o elemento zero, que é a primeira posição. Sacaram que eu precisei utilizar? Eu precisei utilizar o elemento zero, porque esse moço é um array. Se eu tivesse mais funções, mais soluções aqui, ele ia ser a solução na primeira posição, na segunda posição, na terceira posição e assim por diante. Sobre esse tópico, note que eu fiz a mesma coisa aqui para a função. Tá? Sobre esse tópico eu pergunto, mistérios. Eu vou botar para rodar enquanto isso. Note que eu achei aqui a função, perdão, a solução, e aqui está o erro, na verdade a estimativa da função, né? Então 10 a menos 16, acho que tá bom, é zero isso. Tá bem pequenininho. Se é positivo ou negativo não me importa, porque isso daí para mim está dentro do erro da precisão, de dupla precisão. Dúvidas? Mistérios? Ou tá tranquilo? Na verdade, dúvidas sobre como se identificar lá na, no help é uma coisa legal também. Beleza, beleza. Então, vocês viram que, cara, é só botar aqui a função que você quiser, lógico, dar uma boa estimativa inicial e deixa Python cair dentro, tá? Que ele vai pegar e vai tentar achar a solução da, bem, enfim, a raiz da tua função. Isso daí é um adianto absurdo para métodos numéricos. Quem não fez ainda está correndo na frente, porque você agora pode sempre testar para ver se tua solução aí está maneira. Ok, que mais então? Eu vou pegar agora e vou puxar outras metodologias. Olha, o que eu estou fazendo é simples, tá? Eu agora estou explorando as possibilidades que existem dentro do SciPy. Então, vou voltar, tá? Lá para o help. Eu utilizei aqui o método, é, digamos assim, mais bombado que tem. Tá? Mas e se eu quisesse usar um método específico? Eu quiser, pô, não, eu quero testar esse método porque eu sei que esse método ele vai funcionar legal para o que eu preciso. Tudo bem, não tem problema. Vou voltar então aqui o... E aqui, olha, na verdade caiu onde eu queria já. Eu estou usando, é o método mais... é o método mais fraquinho que tem, na minha opinião, tá? Não sei se vocês lembram como ele é. É o método do ponto fixo, tá? Quando eu ministro métodos numéricos, é o primeiro método que eu mostro, e mostro que esse bicho pode dar um problema danado. Mas, enfim, tá? Tem aqui, tá? De repente, tem algumas situações onde ele é a tua melhor opção. Tá? Em CFD, por exemplo, eu uso o método do ponto fixo o tempo todo, tá? Porque, enfim. E aí eu vou chegar aqui, pô, vou ver aqui, olha, de cara eu já me entendi bem com a metodologia, eu vou olhar aqui, olha, função x0, o resto é tudo argumento opcional. Beleza, vou pegar aqui, olha, vou usar direto. Tá? Posso fazer isso? Posso. Abrir aqui só para ter desencargo de consciência. Olha, todo mundo mostra
E olha, ele está dizendo qual o número máximo de iterações, ele está dizendo qual é a tolerância que ele vai utilizar, e ainda tem aqui umas outras paradas aqui que eu não sei o que é, tá? E tem um exemplo, para quem quiser. Então eu vou chegar e vou voltar para cá. Ó, mesma parada, hein? Eu tenho o método do ponto fixo e vou utilizar ele. O que muda? Para quem não lembra do método do ponto fixo, ao invés de eu trabalhar com f de x igual a zero, eu tenho que mudar um pouquinho a expressão. Eu tenho que trabalhar com x igual a alguma coisa. Tá? Então, esse g de x aqui que é a função que eu tenho que trabalhar aqui. Isso daí vem da teoria do método do ponto fixo. E aposto que vocês iam errar de cara. Isso daí é a importância que tem na teoria. Caraca, tem detalhes aqui. E eu fiz só uma manipulação, passei menos 2 cosseno de x para o outro lado da expressão e, portanto, eu vou criar aqui uma funçãozinha como essa. Deixa eu aumentar aqui. Então foi isso que eu implementei, para ver se esse bicho aqui ia funcionar. Beleza? Então vou pegar, vou botar esse bicho para rodar agora. E aí ele rodou, tá? E vocês podem perceber o seguinte. No caso anterior, eu não mudei a função, né? Eu quero x mais 2 cosseno de x. Com essa estimativa inicial, mantive a estimativa inicial. E olha só, o resultado se manteve. Legal. Então o método funcionou, como esperava. E ele ainda obteve aí, olha, uma funçãozinha aí bem maneira, tá? Tá de boinhas. Tá dentro da estimativa que eu esperava. Mistérios? Dúvidas? Tranks? Todo mundo de boas? E aí eu vou pegar agora, na verdade não era isso que eu queria, eu quero mostrar para vocês mais um método. Esse daqui é o método de Brent, tá? Lembrando que o método de Brent, ele é uma metodologia de duas estimativas iniciais, então ele é parecido, ele é o obsessão bombado, tá? Vamos chamar assim. E para o método da obsessão, assim como para o método de Brent, eu tenho que usar f de x igual a zero, então está aqui a implementação dele, duas estimativas iniciais, e aqui eu começo a mudar um pouco. Tá? Até o momento, eu não apresentei a vocês como eu faço uso dos argumentos opcionais. E aqui é a primeira vez que eu faço isso. Se eu quiser, por exemplo, mudar a tolerância padrão, tudo bem, você pode fazer isso. E aí eu vou chegar e vou criar aqui, olha, uma nova variável. Então eu vou dizer que a tolerância do método aqui está 10 a menos 7. Professor, mas tudo bem, mas por que você tem que botar xtol igual a isso? Vamos para a documentação. Então, na documentação, eu vou procurar aqui, olha, BrentQ é o nome da função, do método que eu vou usar. Então, deixa eu voltar. BrentQ está aqui. E aí, olha só como ele está escrito aqui, olha. FAB, FAB, não são argumentos opcionais. E aqui eu tenho, olha, o xtol, que é um número, e ele é opcional. Vamos dar uma olhadinha lá em cima. Olha, por padrão, o cara é bem apertadinho, hein? O xtol dele é 2 vezes 10 a menos 12. Então, o que a gente está fazendo aqui é, assim, sendo menos restritivo do que a própria metodologia. Por padrão é. Então, vou pegar aqui, olha. E estou colocando xtol igual. E esse tol aqui, eu poderia ter colocado 1 vezes 10 a menos 7 aqui, poderia, na verdade, já fiz isso, né? Peguei e coloquei a variável. Então,
todos os argumentos opcionais, como é que você trabalha com eles? Você bota vírgula, e aí você vem aqui, olha, se eu quiser mexer, eu vou, na verdade eu vou mexer, não sei, dispute true, max iter, tá? Eu vou brincar com isso daqui. Max iter é 100, né? Max iter, olha só como ele já está me, o Spider já está me dando aí um indicativo. Eu vou colocar, mas aí eu vou brincar aqui com a metodologia, tá? Primeiro eu vou manter o igualzinho, tá? E vamos lá, vamos tocar pau aqui e ver o que acontece. Então, vou botar para executar. Run. Lindo, maravilhoso. Ele até chegou a um erro bem legal, tá? E a solução é a mesma, olha, tá vendo? Aqui, ó, é a mesma da que a gente vem obtendo, ou seja, estou tranquilo, obtive a solução que eu queria. Mas eu vou ser um cara sacana com o método. Eu vou colocar, e aí eu duvido, vamos ver. 2 iterações. Vamos ver se esse cara daqui vai funcionar em 2 iterações. Aí ele está te dizendo, olha, ele veio, executou, e aí ele está falando, ó, meu irmão, sinto muito, 2 iterações é muito. Perdão, é pouco. Eu não consigo, cara. Pô, tá de brinks comigo? Não vai rolar. Então é isso que ele fez com você. Então você pode chegar, digamos que, puxa, eu estou numa metodologia e você percebe que 100 iterações não foi o suficiente, mas você verifica que estava indo, cara, ele estava conseguindo convergir. Aí você pode chegar e mudar isso. Aí você pode botar, eu acho que aqui vai ser exagero, mas vamos botar 20, ver se vai. Com 20 ele conseguiu. Foi? Outra coisa, agora eu vou pegar 10 a menos 12, não, vou botar aqui 10 a menos 13. Vamos ver o que vai acontecer. Pode ser que com 20 iterações ele não consiga agora, tá? Mas vamos ver. E o filho da mãe conseguiu, tá? Com 20 iterações, o Branch é um método maneiro, tá? Ele conseguiu, olha, abaixo do 10 a menos 12. Tá? Aqui chegou num quase zero aí. Você pode ter certeza que esse zero aí é mó caô, tá? Tem um erro, um lixo numérico aí nessa brincadeira. É que ele está mostrando aí 5 casas decimais, tem um erro numérico nessa parada. Mistérios, dúvidas, grandes complicações, pânico nas montanhas. Trunks? Até aqui foi? Beleza. Vou fechar esse moço. E agora, Epa, abri errado. Eu vou mostrar para vocês o método de Newton. Não sei se lembram, mas método de Newton, até onde eu lembro, ele precisa de uma derivada. A derivada da função, e essa é uma das grandes restrições do método de Newton. Então, olha, aqui eu estou importando a função certa, Newton. Pô, professor, mas como tu sabe que é Newton? Cara, sem chorar muito, a gente vem aqui e verifica, e olha, tem um Newton aqui. Então vai precisar. Aí eu vou entrar aqui para ler como é que essa parada funciona. E aí ele está falando que precisa disso aqui. O própria derivada, ela é opcional, tá? Se, pelo que eu lembro de cabeça, tá? Se nenhuma derivada for oferecida, né? Eu acho que ele vai usar o método da secante. Olha, eu acho que é isso mesmo ali, olha. Se nenhuma for utilizada, ele vai fazer o uso aí de um método da secante, tá? Que é uma estimativa. Beleza. Vamos dar uma olhada lá, então. Estamos aqui. Beleza, feliz da vida. Então eu tenho a função 1, chamei de defunc2, e ainda tem uma derivada segunda para um outro método aí, que eu não lembro de cabeça. Então, sem oferecer para ele, eu só estou oferecendo a função e uma estimativa inicial, que eu estou dando agora menos 0,3.
Não sei porquê, mas estou dando. Isso daqui vai me dar o quê? Vai me dar o método da secante. Aqui, eu estou oferecendo para ele a derivada, ao oferecendo o f' para ele, e, portanto, ele vai utilizar o método de Newton. E aqui eu estou usando esse tal de método de Rayleigh, que precisa da derivada primeira e da derivada segunda. E eu peguei e ofereci para ele. Eu não lembro muito bem se tem alguma coisa estranha aqui, mas vou tocar a pau. E foi lá e mandou ver, ó. Tá aqui nos três métodos, tudo funcionou maravilha. Mostrei para vocês, então, o uso de métodos numéricos para equações não lineares. Esse assunto foi introduzido na nossa conversa passada e apresentado para vocês agora. Mas eu tenho mais um probleminha, que é o cálculo do fator de atrito pro fator de Fanning, fator de Darcy, tá? Para quem fez McFlu, tá? Para quem fez McFlu, existe uma equação que a gente chama de equação de Colebrook. Essa equação de Colebrook é para fazer o cálculo da, é, do quanto o atrito na tubulação, por exemplo, desacelera o fluido. Tá? Então, para uma tubulação bem grandona, o atrito com a parede vai acabar causando uma desaceleração, e essa desaceleração, enfim, vai trazer aí uma diferença na velocidade do total, né, na velocidade no escoamento. E ela está aqui, tá? Eu implementei aqui embaixo a equação, tá bom? E por que eu estou trabalhando com esse problema? Porque ele está trazendo algo que é bem importante, que é a entrada de argumentos dentro da tua função. Nessa situação, eu tenho dentro da função a passagem de alguns argumentos. Tá? Esses argumentos são a rugosidade relativa e o número de Reynolds, que são valores que são necessários para calcular o fator de atrito. Então, o que eu vou querer agora? Olha só a diferença, hein? Olha a diferença. Antes, eu tinha uma função aonde ela era autossuficiente. X era a única coisa necessária para eu conseguir calcular esse bicho aqui. Agora não. Agora eu quero trabalhar com uma função que seja geral, uma função onde eu consiga inserir determinadas informações. Então vou vir aqui agora e vou trabalhar então com o cálculo do fator de atrito, mas eu vou definir aqui, olha, no meu programa principal, um valor, é uma variável que eu vou chamar de rugosidade relativa, e uma outra que eu vou chamar de número de Reynolds. Esses númerozinhos eu posso trocar em qualquer situação. E aqui eu vou utilizar uma estimativa inicial. E aí vamos lá. Fator de atrito, qual é a estimativa inicial que você pode utilizar? Eu não sei se a galera aqui já fez McFlu, mas como é que você consegue fazer a estimativa inicial de um fator de atrito? Essa é uma pergunta que eu estou brincando aí com vocês. Como é que você pode fazer isso? E eu gostei do que o Gustavo colocou. Olhando no gráfico, a tua melhor opção. O gráfico de Colebrook, vocês vão perceber o seguinte, que ele tem uma faixa. E essa faixa, ela vai 10 a menos 1
até quase 10 a menos 5, eu acho que vai até 10 a menos 4. Ou seja, cara, eu sei que a minha estimativa inicial ela tem que estar nessa meiuca. Então, uma ótima forma de você fisicamente conseguir gerar uma estimativa inicial é analisar o teu problema. E uma das formas que se tem é olhar para o próprio gráfico. Então, esse é o número um. A outra estimativa que tem existe essa expressãozinha que está na página 341 do livro do Fox McDonald, é o diagrama de Moody, tá, Felipe? O gráfico é ela mesma, tá? É o diagrama de Moody, mas, que plota a equação de Colebrook. Eu devo ter falado errado, né? Mas é o diagrama de Moody. Mas uma forma que tem de fazer uma estimativa inicial através de uma expressão é utilizar, na verdade, é uma recomendação que, se não me engano, acho que foi o próprio Colebrook que apresentou, que é uma estimativa assim, pô, cara, tenta isso daí. Ou tá desesperado. É tipo na hora, pô, tô desesperado, preciso ir no banheiro, não tem outro lugar, cara. É isso aqui que tu vai usar, tá? Então é essa parada aqui que tu vai usar. Que é uma estimativa que funciona para casos desesperados e eu vou utilizar então um caso desesperado para ser o meu chute inicial. Então, essa daqui é uma formuleta, tá aí a referência, tá? Página 341 lá do Fox McDonald, que vocês podem pegar sempre para fazer estimativa em cálculo de fator de atrito. Então, estou usando aí um XGuess com essa expressãozinha. E aqui, olha, tem uma coisa bem sacana. A passagem de argumentos. A passagem de argumentos, lá na documentação, está me dizendo que é por tupla. Pô, peraí, eu não olhei bem. E essa é uma fonte de erro, assim, anota, porque isso é uma fonte de erro tão grande, tão grande. Ó, lá a gente vai utilizar o quê? A gente vai usar o método de Newton, então já estou no lugar certo. Aqui, olha, ele tem argumentos, tá? Então tá aqui, olha. Então tem que usar o args. E agora vamos olhar ele aqui, olha. Tá escrito aqui, olha. Tá escrito. Eu vou repetir. Tá escrito. A passagem de argumentos para dentro desse cara aí tem que ser uma tupla. Tem que. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas minhas variáveis aqui e acredito que vocês devam lembrar, tupla, ela é definida através dos parênteses, né? Então, eu vou colocar como primeiro argumento da minha tupla a rugosidade relativa e o segundo argumento eu vou colocar o número de Reynolds. Beleza? Então, eu tenho aqui, olha, uma tupla chamada f-args e ela vai carregar os dois argumentos. E aí eu vou ver aqui agora, olha, na minha chamada da função, eu vou usar a função que eu quero resolver, a estimativa inicial XGuess, e depois eu vou colocar, não, Felipe, a array é lista, o colchete, e dicionário é chave, tá? A tupla é parênteses, tá? Então, aí o primeiro que você colocou é uma lista. E aí eu estou pegando aqui, olha, e estou passando agora argumentos. Tá? Então aqui, ó, os argumentos vão ser, eles vão poder ser levados para dentro da função. Aí o que, que vai acontecer? E esse é um ponto que é um pouco chato de explicar para quem não viu a linguagem C++. Quando ele entra aqui, ele é um array, tá bom? No caso aqui é um array, é uma tupla, tá bom? E
Como é que eu explico isso em Python? Quando você tem mais de um valor alocado na tua memória, você precisa informar para o teu código não o os valores, tá. O que você diz para ele é a localização aonde esse trequinho está organizado na memória. E isso é feito usando esse asterisco aqui na frente. Esse é um conceito um pouco mais avançado. Aceito que vocês fiquem: "Putz, parada estranha", tudo bem. Esse daí passou do jardim de infância, a gente está numa parada mais avançada, mas beleza, tá. "Pô, professor, não entendi". Coloca, tá. Por enquanto, coloca. Eu vou precisar, para que a tua função entenda que isso daí vai ser uma tupla, eu preciso, antes do nome da variável, eu preciso colocar esse asterisco. Isso daqui vai me dizer qual é a posição na memória do computador, memória RAM, aonde a tupla está localizada, e aí ele vai ver: "Ih, essa parada aqui é uma tupla, pô, maneiro, é uma tupla, vou pegar o primeiro argumento da tupla, aí vou pegar e vou colocar aqui, olha, nessa variávelzinha aqui, dentro da função. E depois ele vai olhar o segundo argumento da tupla e vai colocar dentro dessa variávelzinha. Aí aqui eu venho e calculo a função do fator de atrito. Dúvidas? Com isso eu vou conseguir fazer o cálculo. Vou pegar aqui e vou executar, tá? E aqui, olha, 1,4 vezes 10 a menos 2 é o valor do fator de atrito. E a função deu bem baixinho, 10 a menos 11. Já está de bom tamanho para mim. Dúvidas? Mistérios? Super, hiper complicações. Acho que a maior complicação está aqui. Isso é uma coisa que vocês têm que lembrar. Foi? Sim, não, talvez? Bem, esse aqui é um exemplo prático, tá? Esse aqui eu não lembro o que que é, mas é um sistema de equações. Ah, esse aqui deve ser pior. Então, vocês acharam que estava meio esse daqui é um sistema de equações. É, tá, tá bom. Ok, agora a gente vai efetivamente utilizar aquela função root. Por que ela? Porque eu quero a solução de mais de uma função. Então eu quero uma solução multidimensional, tá? Então esse é o nosso propósito aqui. Esse é um tópico que normalmente a galera lá em métodos vai meio, sei lá, não dá tanto detalhe assim, porque dá um esforçozinho aí de cálculo de mão. Tem que calcular os jacobianos e aí dá uma trabalheira. Eu gosto de explorar um pouco mais lá, porque isso aqui é super, hiper importante. Digamos agora que você tem duas funções, tá? E é uma função com dois argumentos. Eu tenho x e y. Aí eu vou querer resolver x vezes x vezes cosseno de y menos 4 igual a zero, e x vezes y menos y menos 5 igual a zero. Então agora eu tenho duas funções. Como eu vou conseguir me organizar? Lembrando que eu vou querer utilizar, olha, o método root, tá? Vou voltar à documentação. Vou voltar aqui então para a gente se entender.
Então tá aqui, olha, multidimensional. Putz, tô aqui. E aí, olha só, a função, ela é chamada, tá? O x0 é um ND array, ou seja, a gente está no mundo NumPy aqui, tá? Que é a estimativa inicial. Então, eu vou trabalhar com arrays vetor, tá? Com tudo aqui eu vou utilizar NumPy. Vou voltar lá para o código. Então, como eu me organizei? Olha bem, tá? Se eu estou trabalhando com NumPy, eu tenho que pensar de uma maneira um pouquinho diferente. Eu vou anotar aqui para vocês verem. Eu vou fazer F1. Em NumPy, eu vou chamar x na posição 0 e o outro vai ser o x na posição 1. Então, aonde aparece para mim x0 vai ser aonde eu escrevi aqui embaixo o x, e x1 para mim vai ser tudo aquilo que é y. Tá? Então, eu vou me organizar assim. Por quê? Porque eu estou trabalhando com arrays, com NumPy. Então, eu preciso me organizar desse jeito. Porque é assim. Então, eu vou pegar aqui, olha, e vou fazer a função, tá? Na função, eu tenho, então, um array, tá? E vou criar o array com duas expressões. Uma, x0, que é x, vezes cosseno de y menos 4. Esse daqui é o primeiro argumento, perdão, é a primeira posição do array que eu estou criando. Vírgula, vou agora para o segundo elemento, x1 vezes x0, que é y vezes x, menos x1, menos y, menos 5. E isso, para mim aqui, vai ser a segunda função. Beleza? Então, estou com as duas posições. E agora, eu tenho, então, a definição da função, toda organizadinha aqui, usando o NumPy. Show! Para esse caso, eu vou ver aqui, olha, estou utilizando uma metodologia que eu nem vou utilizar o cálculo do jacobiano, tá? Eu nem sei se esse bicho aqui vai funcionar, tá? Eu acho que todos esses... é isso mesmo. Todos esses métodos que estão aqui comentados, eles funcionam sem jacobiano. O único que efetivamente precisa de jacobiano é esse método aqui que se chama LM, que eu não lembro exatamente o que é. Está escrito lá, né? Vocês lembram o que é o jacobiano, a matriz jacobiana? É a matriz aonde eu tenho... Deixa eu anotar aqui. A derivada da função 1 em relação a x0. A mesma linha eu vou ter a derivada da função 2 em relação a x0. A segunda linha eu vou ter a derivada da função 1 em relação a x1. E depois a derivada da função 2 em relação a x... Não. 1. E aqui eu vou ter o cruzado. É isso mesmo. Aí eu vou pegar e vou colocar esse cara aqui embaixo. Podem notar que esse moço aqui está em formato de matriz. Pô, professor, mas não sei como é que esse cara daqui funciona. Pô, o que ele está fazendo? Vou dar um exemplo para vocês. E deve ter sido o exemplo que eu copiei de uma maneira bem descarada. Lá embaixo, ali, olha. Tá aqui, olha, como ele faz. Então ele está mostrando para vocês duas funções. Na verdade foi daqui mesmo que eu peguei, tá? Eu aprendi aqui. E depois como ele faz para utilizar, né? Note que aqui embaixo ele está usando o jacobiano como
é um argumento opcional, só para facilitar a vida do método, tá? Ele é opcional, pode ser que funcione. Então, deixa eu ver aqui agora. Estou dando como estimativa inicial. Até aqui, dúvidas. Eu quero saber se tem dúvidas, 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 mistérios, grandes complicações. Sim, não, talvez. Tá? Tranquilo? Tá? Bem, acho que tá. Ou então estão em pânico. Mas aqui então, eu estou utilizando um array com duas estimativas, tá? Eu estou dando chute de 1 para as duas, para as duas variáveis. E aqui eu estou utilizando então a função, né? A estimativa inicial com os dois chutezinhos. E estou usando esse método aqui, que é o método padrão dele, o método híbrido. E pelo que eu lembro, ele vai ter uma solução, ele vai conseguir obter aí a solução. E o que eu estou fazendo aqui embaixo? Eu estou fazendo um for para quê? Como eu tenho um range de duas soluções, né? Então eu tenho agora duas soluções, eu estou olhando, na verdade eu estou fazendo aqui a varredura nos índices para ver, né, as duas soluções. Então aqui eu estou vendo como é que está o resultado, né? Vou pegar aqui, vou botar para executar. E aí ele conseguiu, olha. Então eu descobri agora que é 6.5 e 9.08, tá? O x0 e o x1, ou seja, o x e o y. Então aqui, olha, vocês têm um exemplo claro de como esse cara daqui vai se comportar. Vou pegar e vou rodar um caso com o jacobiano. Então, deixa eu comentar esse moço e deixa eu abrir esse daqui. Aí vamos ver se... Ué, o que tu tá reclamando, moço? Eu tenho que indentar. Assim, não tá errado não, cara, eu que tô. Beleza. Então, eu vou pegar e vou executar aqui. Eu não sei se vai ter tanta diferença. Olha só. Aqui o resíduo deu 10 a menos 12. Vamos ver o que vai acontecer agora. Ele deu uma cravadinha maneira aqui, ó. Ele foi lá para baixo. O que é cada um desses métodos? Isso daí cabe agora a você chegar e explorar o que esses métodos aí eles significam, qual é a metodologia implementada, o que está apresentado aí. Então, eu realmente não lembro exatamente o que tem aí, não. Mas esses aí são métodos que vocês não veem na graduação, tá? São métodos bombados. Eles são maneiros mesmo. E aí pergunto a vocês, então, se disso tudo que a gente viu, existe alguma dúvida? Algo que tenha ficado para trás, algo que vocês queiram discutir, algo, enfim, algo que vocês queiram ver. Dúvidas, 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 dúvidas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu ainda tenho também. Aqui, olha. Isso vocês podem ver. Acho que talvez não esteja na hora, tá? Mas eu apresento aqui para vocês os métodos de otimização também. Eu não vou apresentar para vocês, isso daqui são métodos que eu ministrei quando eu dei engenharia de processos. Então, em engenharia de processos, eu acabei explorando mais a parte de otimização, é um tópico que tem lá, e aqui eu apresento, em casos aplicados até, caso até acho que de termodinâmica. Então, pergunto aí a vocês se tem
algum exemplo, perdão, algum problema, alguma coisa que vocês queiram? Dúvidas, tudo certo, tudo tranks, tudo de boas, maravilha, beleza, tá bom. Mas para mim não está. O que eu quero agora? Na verdade eu estou lançando o desafio final. Esse daqui é o desafio final que eu tenho para vocês. Tá? Eu quero a solução. Note que eu não apresentei para vocês a metodologia. Tá? Eu quero a solução desse problema. O que é esse problema aqui? Isso daqui é o caso de um reator tubular, onde nesse reator eu estou injetando uma espécie química B, tá? Isso daí é um caso de um leito catalítico. Tá? E estou considerando então que é um reator tubular, ele vai se propagar aqui na coordenada Z, tá? E eu tenho toda a cinética completinha, linda e maravilhosa do caso, e desse caso aqui, eu, no cálculo dele, na solução da cinética, eu fiz uma adimensionalização, tá? Uma adimensionalização na verdade, para tentar facilitar um pouco a interpretação de como os resultados se apresentam. Então, eu tenho uma concentração adimensional, tá? Y. Então, eu tenho aqui Y é a concentração CB dividido pela concentração inicial. E eu tenho aqui X sendo a coordenada Z dividido pelo comprimento todo do tubo. Então, eu pergunto a vocês, o que eu posso esperar da física do meu problema? O que vocês acham que vai acontecer com a variável y? Naturalmente, sendo um caso de consumo de B, tá? Esse daqui é o caso, o que eu posso esperar é que a concentração adimensional no início do tubo ele vai ser y igual a 1, onde CB vai ser a concentração na entrada. Então, é isso que está sendo apresentado aqui na condição inicial do meu problema. Em x igual a 0, em z igual a 0, y igual a 1. E eu posso esperar dessa expressão aqui que vai ocorrer a decomposição, o consumo de B, e, portanto, ele vai tender a 0. É isso que vai acontecer. E eu posso esperar também que o comprimento desse cara daqui, x, ele vai ser integrado de quanto a quanto? De 0 até 1, porque ele vai ser x indo de z, de 0 até o comprimento total do tubo, L. Então, x vai ser de 0 a 1. Essas informações eu apresentei para vocês falando, tá? Explicando o problema. E esse é o desafio que eu trago para vocês. Eu quero a solução desse cara daqui e eu quero saber o seguinte. Quando você faz um dimensionamento de reatores, a gente trabalha com o que a gente chama de tempo espacial, né? Ou então volume espacial. Que eu estou utilizando esse θ aqui, olha. Esse θ é o tempo total que o fluido levaria para percorrer o trocador, trocador de calor não, o reator. Ou seja, esse θ, ele está representando aqui, para quem não fez cinética, isso pode soar estranho, tá? Mas ele está me representando aqui o tamanho do reator. No fundo é isso, tá bom? E aí, esse daqui é um parâmetro
que eu estou em dúvida, sabe? Será que eu preciso desse tamanho todo de reator? E é essa análise que eu gostaria de deixar para vocês. Eu gostaria de verificar o comportamento desse moço aqui. Note que o que a gente tem é uma equação diferencial ordinária, e pode ter certeza que em SciPy vocês têm uma metodologia lá para resolver isso daí. E, e é isso que eu quero. Então esse daí é o desafio final que eu deixo para vocês dessa nossa conversa toda. Eu vou querer saber depois o que vocês acharam. Vocês podem, se quiserem ter uma interação, podem enviar para o meu e-mail, tá? Todo mundo sabe meu e-mail na página. E a gente pode trocar uma ideia, tá? Eu já fiz, tá, esse exercício aí, e já estou adiantando para vocês que, pô, eu não usaria esse teto aqui não. Tá? Eu teria dar, assim, uma outra opção. Para vocês verem melhor o resultado, uma dica que eu deixo, então, é plota o resultado de vocês. Plota o resultado de Y em relação a X, para vocês verem como está a questão do consumo de B ao longo do tubo. Tá bom? Disso daqui, então, vai estar gravado. Não sei se vocês anotaram os dados aqui, mas depois eu coloco no YouTube. E pergunto a vocês, então, se existe alguma dúvida aqui na proposta do problema. Dúvidas, complicação, mistérios, tranquilo? Beleza. Nível de pânico. Desespero. Isso mesmo, a guerra é para resolver, tá? E pode ter certeza que vocês vão vencer, tá? Porque vai rolar, vai rolar. Tá bom. Tá, Gustavo, teu comentário é sobre programação ou é sobre outra coisa? Sobre programação mesmo. Então tá bom, então vamos deixar ainda gravando, tá? Porque se for sobre outra coisa, eu vou parar de gravar. Já já falo, tá, Giovanni? Diz aí, Gustavo. Então, eu rodei um pequeno programa para saber qual seria o número de dígitos que cabem dentro do meu computador, né? Eu encontrei aqui 324. Você acha que isso é muito, que isso é pouco? Desculpa, você rodou o quê? Um problema que faz o quê? Eu queria saber quantos dígitos, qual a tolerância dentro do meu computador. Você Quantos tá, dígitos cabem você tá após falando a mantiça? na tua mantiça? Cara, você Isso. pode forçar, tá? Para que ele consiga mais, tá bom? A minha estimativa, o teu sistema operacional deve ser 64 bits Isso. e você vai querer trabalhar com ponto flutuante. Pontos flutuantes, não confia se você tiver com mais de 15 casas decimais significativas, não. Então, para métodos numéricos, 15 casas é o suficiente. Agora, pô, se você pega e pede para o teu computador mostrar 64 casas decimais, ele vai te mostrar. Agora, você sabe que depois da 15ª, aquilo dali não é confiável. É alguma coisa que ele pegou na memória e está te mostrando. Tá bom? Uhum. Essa era a dúvida? Era isso mesmo. O meu resultado aqui deu 324 dígitos. Eu fui dividindo até em dois e fui verificando se um número ia ser igual ao outro, né? E foi o que ele rodou até um número ser igual ao outro, 324. Ficou, por exemplo, aqui ficou 5 vezes 10 a menos 324. Foi o número final antes de zerar. Peraí.
Aí você está falando do expoente. Tá? Vamos lá. Se a gente está falando de um número que é 13 elevado a menos 32, tá bom? O que acontece? Eu tenho 13, tá bom? 13,00016 zero, no caso aí 14 zeros aí, tá bom? Vezes 10 elevado a alguma coisa. Isso daí é válido. Isso é válido. O que eu afirmei agora é, se eu estou considerando os algoritmos significativos depois da vírgula em si, ou seja, da mantissa, como você falou, 15 já está de bom tamanho. Tá? O que você pode verificar é como o Python está interpretando isso. Tá? Tem alguns comandozinhos para você verificar. De cabeça eu não lembro, mas pode ser procurado no Google depois. E depois você tem vezes 10 elevado a alguma coisa. Esse 10 elevado a alguma coisa, ele tem um limite também. Tá? Eu estou tentando lembrar, eu acho que é 300 e alguma coisa. Eu acho. Então, pode ser que o que você esteja querendo calcular, eu não sei exatamente o que você quis calcular, tá? Mas talvez ele esteja fora da precisão do que do que é possível, talvez. Então, talvez seja algo que seja melhor trocar uma ideia, ver exatamente os cálculos que você está fazendo. Mas existem limites, tá? Algoritmos significativos para a tua precisão na mantissa, 15 casas decimais, vezes 10 elevado, e aí você tem um número aí, determinados limites. Tá? Não sei se complicou um pouco, porque eu não lembro do número que o Python utiliza para o expoente, mas essa é a regrinha. Tá bom? Tá, obrigado. Eu mando para você o arquivozinho pelo Tá bom. computador. Se você quiser, a gente troca uma ideia. Pode ser? Show. Tá bom, tá bom. Beleza. Obrigado. Tá. Giovana, né? O que o θ significa? Tá bom? O θ, vamos imaginar o seguinte, você tem uma vazão aqui, tá? E essa vazão, ela vai te dar o quê? Vamos imaginar que você estivesse contando aqui, olha, eu tô jogando assim, tá? Você tá com um cronômetro, tá bom? E aí você faz o seguinte, a vazão, imagina uma partículazinha de fluido aqui, tá bom? E ela vem e entra. Tum, tum. E aí você começa, né? Na hora que ele entrar, você marca no cronômetro. Para esse diâmetro, com essa vazão, quanto tempo ela vai levar até sair? Esse daí é o significado físico do θ. E aí vamos lá. Se para essa vazão, sei lá, levar metade do tempo, o que isso significa? Significa que eu tenho metade do tamanho desse reator. E é por isso que esse tempo espacial, é assim que a gente chama, né? É o tempo que o material leva para percorrer o teu equipamento. Isso daí dá apesar de ser em segundos aqui, né? Ele dá o sentimento de tamanho do equipamento, ou seja, são as variáveis que a gente utiliza de dimensionamento. Tá? Ela é um pouco estranha, tá? Eu sei, mas esse é o significado. Foi? SS para vocês é sim? Tá? Ou toda hora vocês erram? SS é sim? Ah, tá. Tá bom, vivendo e aprendendo. Tá? Por que SS? É sim, sim? Será que é? Ah, tá, é isso mesmo. Beleza. Tá, saquei. Show. Beleza, gente. Eu vou finalizar então aqui.
eu pergunto, na verdade eu não pergunto mais nada, acho que a gente finalizou. Eu gostaria então de dizer que foi um prazer ter vocês aí acompanhando o curso, eu gostei bastante, acho que valeu muito a pena, acho que foi uma experiência que eu gostaria assim de repetir em outras ocasiões. Foi muito legal as discussões, o interesse que vocês mostraram, isso para mim teve um valor bastante alto, tá? Podem ter certeza disso. E, então, eu gostaria de agradecer no final do Computec vocês, sem vocês nada disso teria acontecido. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado e encerro, então, as atividades aí didáticas. Não sei se vocês querem finalizar com alguma coisa, falar alguma coisa, antes de eu finalizar aqui a gravação. Posso fechar então? Tranquilo? Beleza. Legal, legal. Eu vou então aqui fechar a gravação agora. Valeu, gente.